Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia ou smartphone em Mateus, capítulo 5, verso 13. Mateus, capítulo 5, verso 13. Ah, tem que ficar aqui, né? Oxe, eu tô igual o Tiago, cara. É Titi, né? O Titi é Tiago, né? Tô igual ele, tem que saber o limite aqui, né? Acho que é esse. Mateus, capítulo 5, verso 13. A minha versão é a NVI, né? Nova versão internacional. Vocês são o sal da terra. Ponto. Mas se o sal perder o sabor, como poderá restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amém. Senhor Jesus, acabamos de ler a sua palavra e toda vez que eu leio, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu sempre fico pensando que o Senhor está me esquadrinhando neste momento. Então, neste momento, esquadrinhe o coração de cada um aqui, ó Deus, e que essa palavra venha ao encontro a cada um, ó Deus. Venha ao encontro a cada irmão aqui, ó Deus, que saiam daqui transformados pelo seu poder, ó Pai. Amém. Esse verso aqui é bem citado, né? Todo mundo já conhece. Só que esse salmo, essa frase que Jesus fala aqui, ela traz um peso que quase nunca ouvi as pessoas falarem. Primeiro eu vou falar do sal, depois eu vou falar do que realmente o texto está falando. O sal, na época de Jesus, hoje o sal, se você entrar aí no Google, ou essas páginas aí de informações, vocês vão ver que o sal tem 20 benefícios. O sal de cozinha, hein? Falando sal de cozinha. Para quem tem rinite, vou dar uma dica. Faz um chá e ponha uma colher rasa de sal, mistura lá e toma. Ajuda na rinite aí, para os irmãos que têm rinite. Minha esposa tem rinite, eu sei do que eu estou falando. Quem conhece minha esposa sabe do que eu estou falando. É verdade, gente, isso ajuda pra caramba. Mas o sal na época de Jesus tinha três benefícios. Eu quero falar sobre os 3 benefícios para depois entrar exatamente na palavra. O sal, ele tem o poder de influenciar. Para quem aqui vai cozinhar, sabe que não precisa de muito sal para cozinhar uma panela de arroz ou temperar uma panela de feijão. Pouco sal influencia muito feijão ou muito arroz, dependendo do que você estiver fazendo. O que isso tem a ver conosco? Se nós andarmos na palavra, as nossas poucas atitudes já começarão a influenciar ao redor. Agora, se não estamos influenciando ao nosso redor, alguma coisa está errada. Embora o Milton tivesse me falado para focar na ideia dos 3 meses, o quê? 1 ano em 3 meses aí, o Senhor me incomodou para outro caminho. Então eu vou seguir o caminho que o Senhor me incomodou. Hein? O sal, ele tem a habilidade de influenciar. E se nós não estamos influenciando os nossos vizinhos, e quando eu falo influenciar, é impactar mesmo, sabe, de forma simples. Às vezes ajudando ali, carregando uma compra, essas coisas que deveríamos fazer naturalmente, que influenciam pessoas. Por exemplo, os nossos vizinhos sabem que nós somos cristãos, que servimos a um Deus que criou o universo. Se não, é porque alguma coisa está errada. Né? Hoje é uma mensagem muito mais de alerta, nesse sentido. Tá tranquilo isso, né? A outra coisa que o sal faz, já fazia, né? Faz até hoje, né? É conservar alimentos para que não se estrague. Para quem já comeu uma carne seca, sabe que a carne seca é a carne que você tira lá, põe para secar num varalzinho lá, e lota ela de sal, e aí a carne não seca, não estraga. Porque o sal tira a água que está em excesso naquela carne, e a carne se preserva. Ou seja, como cristãos, é nosso trabalho, é nossa obrigação, e aqui eu falo muito sobre isso, conservar a vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Durante a pandemia, um monte de gente postou lá nos seus Facebooks, nas suas redes sociais, aquela mensagem que é uma flor preta com os números de mortos. É triste, morreu muita gente, é verdade. Mas o que nós fizemos para salvar alguns deles? Provavelmente nada. Provavelmente a gente só postou que morreu, mas a gente não fez nada. Nada. E possivelmente, você conhece alguém que morreu. E o que você fez para aquela pessoa? Nada.
Era para estar conservada no Senhor. O que nós fizemos? Nada. Eu acho que eu não estou mentindo. Mas provavelmente a gente só postou que morreu um monte de gente. Olha, morreu lá 600 e não sei quantas mil pessoas. Nem sei quantas pessoas morreram, porque realmente eu não acompanho esses números. Então, mais 600 mil morreram. Chutei e ainda quase acerto. A questão é, o que nós estamos fazendo para as pessoas que estão vivas? Agora vamos falar dos vivos. A Bíblia diz, deixe que os mortos cuidem dos seus mortos. É bíblico. Agora vamos falar dos vivos. O que você está fazendo por quem ainda está vivo? Que não foi impactado de forma mortal pela Covid-19. Se não estamos fazendo nada, estamos errados de novo. O sal tem a habilidade de conservar alimento para que ele não se estrague. O Senhor quer que nós sejamos uma réplica dele neste mundo, embaixadores do que ele está fazendo. E a outra coisa que o sal faz, né? Ele preserva alimentos, ele influencia. E a outra coisa que o sal faz, que eu acho assim importante, é curar. O sal tem a habilidade de cura, a habilidade de transformar saúde. Olha que doido isso, hein? Às vezes a gente tem um vizinho que está doente, aí ele fala, cara, você ora por mim? Você fala, eu oro. Aí vai para casa. Cara, minha vizinha, minha mãe está passando mal, você ora por mim? Não, pode deixar que eu levo lá na igreja e oro. Não. Você me perdoa, mas isso também é um comportamento errado. Parece bonito, mas está errado. Quando o vizinho fala, você pode orar por mim? É naquele momento que você tem que orar. É responsabilidade nossa trazer saúde. Nesse sentido, né? Veja, a Bíblia diz, o Jesus é quem está dizendo, vocês são, ele está afirmando, o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Jesus não está dizendo, vocês podem vir a ser, ou talvez vocês serão. Não, ele está afirmando, vocês são o sal da terra. E como sal, devemos influenciar. Mas aí Jesus vem para um alerta. Veja, vocês são o sal da terra, ponto. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado e ser pisado pelos homens. Até hoje em Israel, se você quiser pesquisa, tem lá no Google, no YouTube, essas coisas, você vê essas imagens. Antigamente não tinha, mas hoje tem. Quando está nevando, né, onde fica ali a mesquita, né, que era o pátio, antigamente, o antigo pátio do templo, aquele chão, quando cai neve, fica muito escorregadio, né? E aí as pessoas, está escorregadio, não tem firmeza, você cai. O que os sacerdotes faziam, que hoje é o pessoal lá das mesquitas, que os árabes fazem? Pega sal estragado e joga, porque o sal faz com que a neve perca a sua... Essa habilidade de escorregar lá, que eu não sei como, tem uma palavra para isso que eu não lembro, né? A neve, ele faz com que tenha mais aderência na neve. Pronto. Então o sal estragado faz com que tenha aderência. Olha que bonito, tá vendo? Dá para você ver. Não. Quem anda lá nem vai ver que tem sal no chão. Provavelmente seu vizinho está andando e nem sabe que você é crente. Está entendendo a comparação? O que Jesus está nos alertando é o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se vocês não agirem conforme eu quero que vocês ajam, não lembrarei de vocês no meu retorno. Cara, é muito sério, porque a gente hoje não pensa no retorno de Jesus, a gente não pensa na eternidade. Cara, aqui tem a ver o sal com a eternidade, tudo que Jesus está falando do nosso comportamento hoje. O nosso comportamento hoje que tem que influenciar as pessoas a levarem elas a conhecer o Senhor. Mas lembra, se Apocalipse 21, verso 4 diz, acho que é 21, 4, né, que diz assim que os tímidos não entrarão no reino dos céus. E quando está falando de timidez, não é timidez de persona, mas a timidez em ser cristãos aí fora. Porque muitas vezes a gente não tem a coragem de anunciar o evangelho para os vizinhos, sabendo o que os caras estão fazendo. Ah não, mas aquele vizinho é legal, talvez ele não vai me ver com bons olhos porque eu vou falar que sou da igreja. Não, você não é da igreja, você é de Jesus. Por ser de Jesus, você anda com a igreja. Você é a igreja porque é de Jesus. Então, meu irmão, se você derramou o seu coração, entregou realmente para Jesus, realmente,
Vocês devem ser o sal da terra. É uma obrigação, porque Jesus está afirmando, vocês são. Se eu estou em Jesus, nova criatura sou. Maravilha falar isso. Mas se eu estou em Jesus, eu sou o sal da terra. Consequentemente, eu tenho que influenciar a região onde eu estou. Meu trabalho, meus vizinhos, meu dia a dia, no ônibus, no trem. Eu pego trem pra caramba, muito trem, né? Até o Tiago aqui na pregação falou assim, é Tiago, né? O Titi é o que? É Tiago mesmo? Ah, tá. O Titi pregou aqui, a pandemia está aí, a gente tem que se cuidar. É verdade, a gente tem que se cuidar e tem que se cuidar mesmo. Nunca vou discutir isso. Pega o trem, mas as pessoas devem saber que eu sou cristão. Ah, então vou sair pregando no trem? Não, mas agir como um. Como Jesus agiria se estivesse no seu lugar? Essa é a grande questão. Tem até um livro que fala, né, o que Jesus faria em seus passos. Ou melhor, nos passos que você está dando, o que Jesus faria? O Senhor quer restaurar a sua igreja, isso é um fato. Ele quer que a gente saia do ponto A e vá para o ponto B. E ele está dando um mapa de como a gente deve ser. Vocês são o sal da terra. Se você ler o versículo seguinte, ele fala da luz, o versículo 14. Vocês são a luz do mundo, né? Imagina, cara, você pegar o seu quarto, né? Você instala uma lâmpada lá embaixo da cama. Aí vai lá e acende. Puc. O quarto vai ficar iluminado? Provavelmente não, está embaixo da cama. Uma parte só do quarto ou do chão vai estar iluminado. Do que Jesus está falando? Sobre comportamento. Qual é o seu comportamento? Você tem sido um cara que só ilumina um pedacinho da sua vida? Ah, não, só meus amigos crentes sabem que eu sou crente. Eu falo muito sobre isso no grupo que a gente se encontra lá na sexta-feira. A gente tem um encontro chamado Segundo Andar, que é um encontro de crescimento. O Milton já foi lá ministrar a ceia para a gente, né? Trouxe uma palavra lá também que doeu pra caramba. E nesse encontro a gente sempre comenta, né? As pessoas sabem que você é cristão? Qual a sua identidade? Quando a gente lê a história lá do rico e do Lázaro, é uma história que eu gosto muito. Gente, tem uma aguinha aí? O Felipe, tem uma água aí para mim, por favor? Quando você lê a história do rico e do Lázaro, que está em Lucas 16, a gente tem dois sujeitos lá muito interessantes. Um que era pobre financeiramente, e o outro que era tão pobre quanto... Cara, obrigado. A gente tem dois pobres lá. Um pobre de dinheiro, que era o Lázaro, ele é chamado de Lázaro, né? Tinha um pobre lá chamado Lázaro, e tinha um outro pobre de identidade. Que você sabe que ele era rico, você sabe o que ele tinha, mas você não sabe qual é o nome dele. Você não sabe a identidade do cara. Ou seja, ele fica tão encantado, ele fica tão, ele vira aquilo que ele está fazendo, ele é rico. Você só pensa nele na riqueza. Às vezes eu olho para o cara, só vejo ele como um trabalhador. Ele é um mecânico, mas você não sabe o nome dele. Ele é um motorista de ônibus. A gente só vê essa identidade profissional, a identidade de trabalho, e isso acontece conosco. Às vezes a gente se apaixona pelo nosso trabalho, e eu viro aquele funcionário, aquele cara que faz aquilo, e eu perco a minha identidade como ser humano. Aí eu viro só um trabalhador, só um profissional de uma área aí, e perco a minha identidade pessoal. O sal da terra é isso. É você ter a identidade definida. Qual a sua identidade? A minha identidade é a identidade de Cristo. O texto fala sobre isso. Lázaro, ele é lembrado pelo nome. E você? É ou não é cristão? Tema da mensagem. Você é ou não é cristão? Qual é a sua identidade? Se eu perguntasse para você hoje, quem é você? Às vezes acontece isso. Quem é você? E qual que é a primeira coisa que você faz? Eu sou músico, trabalho com isso, trabalho com aquilo e moro ali no Jaguaribe. Você observou que a maior parte do tempo a gente descreve as nossas funções e nunca a nossa identidade? Uma vez vendo um amigo conversar, né, alguém perguntou para a gente, quem é você? Falou para ele, o nome dele é Paulo. Ele falou assim, eu sou um espírito. A resposta dele foi essa, eu sou um espírito. E possui uma alma que habita num corpo que tem o nome de Paulo. Falei, caramba, velho, isso me impactou. O cara falou quem ele é de dentro para fora. Eu falei, mano do céu, eu nunca fiz isso.
Porque geralmente quem é você? Eu sou músico, trabalho com isso, faço isso há 20 anos, pá. E aí eu acabo me descrevendo como um funcionário e não como um sujeito que eu sou. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo? Gente, ó, o que eu estou querendo levar a entender é que precisamos ser o sal da terra. Precisamos influenciar de forma definitiva todo o ambiente que a gente toca. Porque um punhado de sal, que está numa panelinha lá, numa travessinha de sal, uns potinhos, né? No caso, em casa é pote, né? Então, o mesmo sal que sai do pote vai para o feijão, vai para o arroz, vai para outras coisas. Então, é o meu trabalho, é meu dia a dia, é minha família. Às vezes nem nossa família sabe que a gente é crente. Às vezes nem a nossa família sabe que a gente é crente. O Senhor não tem agentes secretos. Tanto que ele disse, vocês são embaixadores de Cristo. Na verdade, Paulo não fala vocês, né? Nós somos. Nós, ele coloca todo mundo no mesmo balaio lá. Nós somos os embaixadores de Cristo. Embaixador não fica escondido atrás da mesa. Ele vai de país em país mostrando quem ele é. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós devemos ser autênticos. E autênticos como um sal da terra. Eu influencio o ambiente que eu toco, eu influencio o meu trabalho, eu trago cura e preservo as pessoas de morrerem. Em vez de ficarmos declarando quantas pessoas morreram da Covid, por que a gente não declara para o nosso vizinho? Você precisa de Deus. Porque se você partir hoje, você vai estar no braço dele. A gente gosta de falar do céu, é verdade, mas o inferno também é uma realidade. Nosso vizinho morrer e não conhecer Jesus, sinto muito, cara, ele vai para o inferno. Sabe, esse peso é seu, é meu, porque nós não fizemos nada para levar Jesus para ele. Ah, Deus é amor, toda forma de amor vale. Mentira. É bonito, mas é mentira. Porque o único amor que vale é o de Jesus. É o de Jesus. Então, se o amor de Jesus não for declarado para os nossos vizinhos, se ele morrer, ele vai para o inferno. Cara, essa é a verdade. Ninguém fala mais do inferno, que parece que caiu fora de moda. Cara, pecado é pecado para Deus em qualquer época do mundo. O que era pecado antes, continua sendo pecado hoje. Fornicação é pecado. Masturbação é pecado. Ficar vendo vídeo é pecado. Os vídeos pornôs aí, pecado. Estou falando dessas coisas que é necessário. O sal da terra não se mistura com essas coisas. Porque se misturar, será estragado e será jogado no chão. No gelo. Lembra do exemplo lá da neve? No gelo. E aí, o cara vai estar andando lá na mesquita, que hoje é uma mesquita, né? E nem vai ver lá que tem sal no chão. Por quê? Porque não tem importância. Cara, seremos jogados fora, velho. Seremos jogados fora. O inferno é uma realidade. E provavelmente, os tímidos serão jogados no lago de fogo e enxofre. Dê Apocalipse 21, do 1 ao 9, do 1 ao 8. É pesado. Essas coisas precisam ser resgatadas na igreja. O inferno é uma realidade, querido. Se você se envergonha do Senhor, não se preocupe. Você também será jogado no inferno. Essa é a verdade. Precisamos ser corajosos, agir como Jesus agiria. Ele não poupou o tempo que tinha para falar com as pessoas. Ele tinha um momento dele com Deus sozinho. Tenha também, vai para cima, se esconda no seu quarto, fale com Deus, deixe Ele se revelar. Mas também saia da sua timidez e vá anunciar Jesus. É necessário, olha, vão por todo mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai. Cara, isso é uma ordenança, é uma ordem, está no imperativo. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha, não tem outro caminho. Vocês são o sal da terra, mas se você não for, se o seu sal estragar, se você não for uma pessoa saborosa para o mundo, você será lançado fora. É o que o texto está dizendo. O texto está dizendo isso, que aquele que não tem coragem de ser meu embaixador, não será lembrado. Quando você lê, cara, e eu convido você a ler Mateus 5 inteiro, até o final do capítulo 7. Os exemplos que Jesus dá lá são muito fortes. Ele chega até a dizer assim, ó, cara, muitos vão chegar para mim e falar assim, Senhor, Senhor. Um monte de gente hoje chama Jesus de Senhor. Maravilha, não tem problema, chame mesmo. Ele tem que ser Senhor da sua vida. Nós fizemos um monte de coisa, cara. Nós fizemos um acampamento. Uma galera lá se converteu.
Olha, até o Paulinho se converteu, tá ali, ó, pá. O Joãozinho lá se converteu, tá ali também, ó, lá, estava no nosso acampamento. Jesus falou assim, cara, não te conheço. Porque somos cristãos aqui dentro. Fato, tranquilo, tem que ser mesmo. Por favor, seja cristão aqui dentro também. Mas ser cristão aqui dentro tem que ser um reflexo do nosso dia a dia durante a semana. Quem eu sou durante a semana tem que ser reflexo aqui. Ó. A minha adoração aqui, a minha canção, o momento de oração, o momento de entrega de oferta, é porque durante a semana eu me entreguei, eu orei, eu jejuei, eu cantei com o Senhor, eu anunciei a palavra dele, e aí o reflexo disso é o domingo. O culto hoje foi chato, porque provavelmente sua semana foi chata, por causa de você mesmo. Provavelmente por causa disso, porque o seu sal está estragado. Mas tem uma boa notícia, em Jesus podemos ser um novo sal. Em Jesus, todo joio um dia pode ser trigo. Mas, se não mudarmos o nosso posicionamento, provavelmente seremos joios que será lançado no inferno. O inferno é uma realidade que a gente não gosta de falar, mas ele existe. E provavelmente, alguns de nossos queridos que já morreram, foram para lá porque nós fomos medrosos. Não falamos para eles sobre Jesus. O Milton deu um exemplo aqui, cara, não sei se foi semana passada ou anterior, que ele deixou de anunciar a palavra para um cara, porque ele ficou meio com vergonha. Aí alguns dias depois o cara morreu, não foi um negocinho? E sabe de quem vai ser cobrado por isso? Ele. A mesma coisa aconteceu comigo no ônibus. Eu ouvi o Espírito falar para mim assim, cara, fala de Deus para esse cara. Estava no ônibus, veja. Aí eu fiquei assim, não, é uma coisa da minha cabeça, porque eu não tinha ainda intimidade com o Espírito Santo, estava batendo na trave ainda, vivendo uma vida pecaminosa, mas dentro da igreja, já falei isso aqui para alguns irmãos. E aí, uns 20 minutos depois, entrou um cara no ônibus, falou, cara, é você mesmo, você está me devendo. O cara puxou a arma, cara, no ônibus, pegou o carro e falou, motorista, nós vamos descer. Aí parou todo mundo, desceu o cara, e o cara morreu lá embaixo. Sabe o que eu fiz? Nada. Sabe quem vai ser cobrado por aquele cara? Eu. Porque eu não fiz, o Espírito me falou, eu não fiz nada. Não estou falando isso porque o Milton falou, estou falando porque aconteceu comigo. Cara, não deixe isso acontecer com você, velho. Porque isso você vai ficar lembrando a vida inteira. Não lembra, Milton? Você fez isso quando? A culpa é minha. Eu vou para o céu? Vou, porque eu resolvi não ser mais aquele cara que deixou o outro morrer. Mas vou ser lembrado daquilo que... então o céu vai ser um lugar de tortura. Não. O que a Bíblia diz é que é o seguinte, na hora do julgamento, na hora de a gente ficar diante do Senhor, terão algumas lembranças aí que doerão. Essa é a que vai doer para mim e já está doendo. E já dói faz tempo. Porque eu fui um covarde. Vocês são o sal da terra. Vocês são. Jesus está afirmando. Mas se o sal estragar, não serve para mais nada. Então, meu irmão, a boa notícia é que dá tempo. Dá tempo. Jesus não voltou ainda. Dá tempo. Se posicione. Seja corajoso. Saia do estado em que você está. Eu gosto muito de uma história do Carlos Magno, que foi um imperador, ele foi um rei do Império, nos anos 800, lá no Império Sacro, Império Romano, francês lá, eu não sei, é um nome gigantesco lá, né? Enfim, a França e os países ali da Alemanha, aí uniram-se com a Igreja Católica e fizeram um único império. Aí o Carlos Magno foi o imperador desse império. Olha que volta para tentar falar do cara. Eu não sei o nome daquele império, é gigantesco. Aí uma vez, ele por ser general militar, ele sempre inspecionava as suas tropas pessoais, a que ficava no palácio, né? Ele sempre inspecionava toda noite. Aí uma vez ele estava passando pela guarda, né? Aí tinha um cara dormindo, cara. Um vigia noturno dormindo, né? Aí ele falou assim, rapaz, você está dormindo? Você está maluco, cara? Isso aqui é importante. Ele, não, senhor, me perdoa. Qual o seu nome? Aí o cara falou assim, meu nome é Carlos. O soldado também chamava Carlos. Aí o Carlos Magno falou assim para ele, ou você muda de nome ou você muda de vida. Se quiser ser Carlos, seja igual a eu seja. Se não, deixa o exército aqui, mano, você não serve. Jesus está falando a mesma coisa. Ou você é cristão ou muda de vida, cara. Ser meia boca não serve. Porque
O texto bíblico em Apocalipse diz: se você for morno, eu vou te vomitar. Essas coisas precisam ser relembradas na igreja, cara. Ou a gente muda de nome ou a gente muda de vida. Ou eu tenho uma identidade que eu posso falar, eu sou Lázaro, ou você é só um profissional. Ah, só sou um músico da igreja, só sou o baterista, só sou o cantor. Não, Deus não quer isso, cara. Porque o que aconteceu com o rico? Ele ficou lá no lugar e ainda ele viu Abraão, falou assim: Abraão, pelo amor de Deus, fala para o Lázaro tocar aí na... Aí Abraão falou assim: cara, você não está vendo o buraco que está aí? Exatamente, quando a gente vira um profissional, a gente nem vê o buraco que a gente está vivendo. E Abraão falou: meu, você está vendo o abismo que tem entre eu e você? Está maluco? Não dá para chegar aí. Ou seja, o cara estava tão preso naquilo que não conseguia ver nem os buracos que estavam em volta dele. Vocês são o sal da terra. Ou você é, ou você não é cristão. O que o Senhor tinha para essa comunidade é isso. Nem vou me alongar, porque daqui para frente sou eu que vou estar falando. Mas é necessário ser crente e intencional. Nós precisamos ser intencionais naquilo que estamos pregando. É gostoso ter um momento aqui de louvor, adoração, levanta a mão, ora em línguas e tudo aí, mas lá fora, eu tenho que ser, durante a semana, um cara excepcional em Deus. Para que quando eu estiver aqui levantando a mão, seja apenas o resultado da minha semana anterior.